como os suíços, nem sempre são os mais óbvios ou os mais poderosos. Seja criativo e procure aliados a quem você, por sua vez, também tenha algo a oferecer, criando um vínculo de interesses pessoais. Perder esses aliados de conveniência não destruirá você ou o fará se sentir traído. Você deve pensar neles como ferramentas temporárias. Quando você não precisar mais desse tipo de ferramenta, o abandono não vai significar a perda de um amor. As forças de um aliado poderoso podem ser úteis e boas para quem recorre a elas, mas perigosas para quem se torna dependente delas. Nicolau Maquiavel, O Príncipe, 1513. Falsas alianças. Em novembro de 1966, Murray Bowen, professor de psiquiatria clínica na Georgetown University e um dos mais influentes terapeutas familiares, enfrentou uma crise que estava surgindo dentro de sua própria família, em Waverly, Tennessee, onde ela morava. Bowen era o mais velho de 5 filhos. Sua família havia operado um negócio importante em Waverly por várias gerações. O terceiro irmão mais velho, apelidado de John, vinha dirigindo os negócios havia algum tempo. Continuamente sobrecarregado de trabalho e sentindo-se depreciado, John agora estava pedindo o controle da maioria das ações na empresa. O pai o apoiava e a mãe, não? Membros da família por afinidade estavam tomando partidos. A situação era tensa. Ao mesmo tempo, uma morte na família da mulher de John a deixara tão deprimida que isto já começava a afetar a saúde do marido. Um efeito onda vinha se espalhando pelo resto da família, e a irmã de Bowen, a segunda mais jovem e mais instável, estava começando a demonstrar todos os tipos de sintomas nervosos. Bowen estava mais apreensivo, entretanto, por causa do pai, que tinha o coração fraco. Como terapeuta familiar, Bowen tinha estudado um fenômeno chamado onda de ansiedade, no qual um evento periférico seria capaz de detonar um turbilhão de emoções suficientes para causar a morte da pessoa mais idosa da família ou da mais vulnerável. Bowen precisava encontrar um jeito de acalmar esta onda de ansiedade em sua própria família. O problema para Bowen era que ele, também, estava passando por uma espécie de crise pessoal e profissional na época. Uma de suas teorias mais influentes dizia que os membros de uma família eram saudáveis na medida em que pudessem se diferenciar de seus irmãos e pais, estabelecendo a própria identidade, sendo capazes de tomar decisões próprias, estando ao mesmo tempo integrados e ativamente envolvidos com o resto da família. Ele via isto como uma tarefa psíquica difícil para qualquer um. As famílias têm uma espécie de ego grupal e uma rede de conexões emocionais entrosada. É preciso um bocado de esforço e prática para estabelecer uma autonomia fora deste sistema. Mas isso, Bowen acreditava, embora crucial para todo mundo, era também necessário do ponto de vista profissional no caso de terapeutas familiares, que não podiam ajudar outras pessoas de uma forma adequada se não conseguissem se diferenciar de suas próprias famílias. Eles transfeririam seus problemas pessoais para o consultório. E na verdade aqui estava o professor Bowen, um homem com 50 e poucos anos, que vinha trabalhando seu relacionamento com sua família havia anos, mas que se via sugado pela dinâmica de grupo, regredindo emocionalmente, incapaz de pensar direito, sempre que ia visitá-la, no Tennessee. Isso o fazia sentir-se profundamente frustrado e deprimido. Estava na hora, ele decidiu, de tentar uma experiência pessoal radical em sua próxima visita à família. No final de janeiro de 1967, John Bowen recebeu uma extensa carta do irmão Murray.
Os dois não se escreviam havia algum tempo. Na verdade, Jun estava ressentido com o irmão e vinha evitando encontrar-se pessoalmente com ele havia muitos anos, pois sentia que a mãe sempre tomava o partido de Murray, mesmo que fosse Jun a dirigir os negócios. Na carta, Murray transmitia muitas fofocas a respeito de Jun que membros da família haviam lhe contado ao longo dos anos, sempre com o cuidado de acrescentar que era melhor Murray não deixar seu sensível irmão saber. Murray dizia que estava cansado destas histórias e de ouvir as pessoas lhe dizerem como lidar com seu irmão. Seria melhor, ele pensava, falar diretamente com Jun. Ele terminou a carta falando que seria desnecessário os dois se verem em sua próxima visita em casa, visto que já lhe havia dito tudo o que queria. Ele assinou a carta como seu irmão intrometido. Quanto mais Jun pensava na carta, mais zangado ficava. Murray havia remexido intencionalmente em um ponto de discórdia entre Jun e sua família. Então, dias depois, a irmã mais nova também recebeu uma carta de Murray, dizendo que sabia de seu estado emocional e que tinha escrito a Jun para que cuidasse dela até ele chegar em casa. Assinou a carta, seu irmão preocupado. Esta carta foi tão perturbadora para a irmã como a de Jun tinha sido para ele. Estava cansada de ver as pessoas tratando-a como se estivesse doente e isso só a deixava mais aflita do que estava na realidade. Depois de um breve intervalo, Murray enviou uma terceira carta, desta vez para a mãe. Ele mencionava as cartas que tinha escrito para os outros. Estava tentando diminuir a crise familiar, dizia, atraindo todas as atenções para ele. Escreveu que sua intenção fora a de perturbar o irmão e que tinha material para irritá-lo ainda mais se fosse necessário, mas, avisava, nunca é prudente dividir informações secretas com o inimigo, portanto a mãe devia guardar tudo isso para ela mesma. Ele assinou a carta, seu filho estrategista. Pensando que ele estava maluco, a mãe queimou a carta. Notícias destas cartas passaram rapidamente pela família, mexendo em uma casa de maribondos repleta de acusações, preocupações e ansiedades. Todos estavam nervosíssimos, mas Jun era o centro da tempestade. Ele mostrou a carta de Murray à mãe, que ficou muito preocupada. Jun prometeu que, na próxima visita de Murray à família, ele não só não o evitaria como iria confrontá-lo e dizer tudo o que ele precisa escutar. Murray chegou em Waverly no início de fevereiro. Na segunda noite de sua visita, em um jantar na casa da irmã, Jun apareceu com a mulher, o pai e a mãe também estavam presentes. O encontro durou umas 2 horas, seus principais participantes foram Murray, Jun e a mãe deles. Foi um confronto familiar desagradável. Jun furioso ameaçava processar Murray pelas histórias grosseiras e acusava a mãe de conspirar com seu preferido. Quando Murray confirmou que ele e a mãe estavam de cumplicidade, de que tudo havia sido tramado anos antes entre ele e a mãe, ela achou isso um insulto, negou ter conhecimento de qualquer trama e disse que nunca mais ia contar coisa alguma a Murray. Jun contou suas próprias histórias sobre seu irmão professor. Murray respondeu que elas eram interessantes, mas que conhecia outras melhores. Toda a conversa girou em torno de assuntos pessoais, e muitas emoções reprimidas vieram à tona. Mas Murray permanecia estranhamente desligado. Ele fez questão de não tomar nenhum partido, ninguém estava lá muito satisfeito com o que ele dizia. No dia seguinte, Murray apareceu na casa de Jun e Jun, por algum motivo, ficou feliz em vê-lo. Murray contou mais fofocas, inclusive a que ouvira sobre como Jun estava lidando com a situação, considerando-as e todo o estresse a que estava sendo submetido. Jun, muito emocionado,
começou a se abrir com o irmão sobre seus problemas. Ele estava realmente preocupado com a irmã, disse, até pensando que ela talvez fosse retardada. Mais tarde, naquele mesmo dia, Murray visitou a irmã e lhe contou o que June dissera a seu respeito. Ela era mais do que capaz de cuidar de si mesma, respondeu, e já estava cansada da família se metendo em sua vida. Mais visitas seguiram-se a outros membros da família. Em cada um dos casos, sempre que alguém tentava passar adiante alguma fofoca ou fazer Murray tomar este ou aquele partido na constelação familiar, ele desviava a tentativa com um comentário neutro ou a transmitia para a pessoa envolvida. No dia que Murray foi embora, todos foram se despedir dele e a irmã parecia mais relaxada, o pai, também. O humor da família estava nitidamente alterado. Uma semana depois, a mãe de Murray lhe enviou uma carta que terminava assim: com todos estes altos e baixos, sua última visita foi a melhor de todas. June agora escrevia regularmente para o irmão. O conflito sobre quem controlava os negócios da família estava acalmado e acertado. As visitas de Murray em casa agora eram esperadas por todos, mesmo ele continuando com seus velhos truques, com histórias e coisas semelhantes. Murray mais tarde escreveu sobre o incidente e incorporou o que havia aprendido com ele a seu treinamento de outros terapeutas familiares. Ele o considerava o momento decisivo de sua carreira. Interpretação. A estratégia de Boa no experimento que realizou com sua família foi simples: fazer com que fosse impossível para qualquer membro da família forçá-lo a tomar partido ou prendê-lo em algum tipo de aliança. Ele ia causar também uma tempestade emocional de propósito para quebrar a dinâmica familiar rançosa, mirando especialmente em June e na mãe, essas forças centrífugas dinâmicas. Ele ia fazer a família ver as coisas sob uma nova perspectiva, obrigando-a a falar sobre assuntos pessoais em vez de evitá-los. E fazer um trabalho consigo mesmo para permanecer calmo e racional, reprimindo qualquer desejo, seja de agradar ou de fugir ao confronto. E em meio a este experimento, Boan teve uma sensação incrível de leveza, uma quase euforia. Pela primeira vez na vida, ele se sentiu conectado com a família sem ficar submerso em suas influências emocionais. Ele podia conversar, discutir e zombar sem regredir a acessos de raiva infantis ou esforçar-se demais para ser agradável com atitudes falsas. Quanto mais ele lidava com a família desse jeito, mais fácil ficava. Boan também notou o efeito de seu comportamento nos outros. Primeiro, eles não podiam interagir de seu modo usual, June não podia evitá-lo, a irmã fraca não podia incorporar todos os problemas da família, a mãe não podia usá-lo como muleta. Em seguida, eles se viram atraídos por ele. A rançosa dinâmica familiar de fofocas, comunicações secretas e irritantes alianças foi desfeita em uma única visita. E de acordo com Boan, assim ficou pelo resto de sua vida. Boan levou sua teoria e prática além dos limites familiares. Ele pensou em seu ambiente de trabalho, que tinha um ego de grupo e um sistema emocional semelhantes aos de uma família e que o contaminavam todas as vezes que estava lá. As pessoas o atraíam para alianças, criticavam colegas ausentes, tornavam impossível para ele permanecer desligado. Evitar estas conversas não resolvia nada, ele continuava afetado pela dinâmica de grupo, incapaz de lidar com ela.